Olá pessoas, sejam muito bem-vindos aqui ao Dicionário de Plugin. Hoje nós vamos estar olhando as funções desse compressor aqui, que também é um multi-plugin, que é um compressor, um gate, e os dois funcionam ao mesmo tempo, certo? Então se segura aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder conteúdo e bora pro vídeo. Então vamos lá, já direto ao ponto, como é de costume. Vamos partir aqui para a primeira função. Que nós temos aqui a referência, né? Ou reference, não sei, esse meu inglês de Joel Santana é fogo. Então aqui, ó, a gente tem aqui peak low, né? O que isso quer dizer? Segundo o manual, vou ler aqui para vocês, o modo low ref, ou referência de baixo nível, é um modo convencional para compressores em que a saída cai conforme o limite reduzido. E o modo peak e permite um fácil ajuste do compressor quando você deseja manter os picos em níveis aproximadamente iguais. Isso aqui é o seguinte, então quando, por exemplo, você que tem lá o kick, né, e o baterista, por exemplo, não tocou todos eles com a mesma força, aqui ele vai ajudar a manter iguais os picos, certo? Então ele vai tentar deixar no mesmo volume todos os kicks, por exemplo, caso você use esse compressor no kick. Aqui já é o famoso makeup, todo quase compressor tem, que é a compensação, porque quando você comprime algo, você está o quê? Mexendo na dinâmica, você está tirando o volume. Então, quando você baixa o volume, digamos lá que você já configurou os volumes e ele está batendo em menos 18, você vai usar o compressor, ele vai cair para menos 25, mas você quer compensar e colocar de novo em menos 18, é aqui através do makeup. O threshold é o quanto você vai comprimir, a gente já explicou isso num outro tutorial aí, certo? E você pode usar ele tanto aqui, aqui ou aqui mesmo, certo? Nós temos aqui o ratio, que é a proporção, lembra? Nós já explicamos, que é o quanto de frequência você vai deixar passar, né? Então se você reduz em menos 18 e coloca aqui 4 para 1, então, por exemplo, digamos que essa aqui seja a linha do 18, então cada 4 frequências que atingir essa linha, apenas uma passa, certo? Aqui é o ataque. Aqui é bem importante você lembrar do envelope ADSR, certo? Então, o ataque ele vai ter a ver com a velocidade de ação, o quanto tempo levará para o compressor começar a agir. E o release é o quanto de tempo que o compressor vai demorar para descansar. Então ele precisa descansar, respirar e novamente fazer o ataque. Lembrando que se o release estiver muito alto, o compressor não vai ter tempo de se recuperar. Então você vai ter compressões no lugar errado. Inclusive aconselha-se muitos produtores, quando você tiver a opção de release automático, você use essa função, certo? Esse PDR aqui, ó, vamos ler lá no manual, porque é uma funçãozinha meio difícil de compreender. Ele é basicamente um release do release, né? Esse controle permite que o tempo de liberação varie de acordo com o conteúdo do programa, quando definido para um valor fixado no valor mostrado na janela de lançamento. Você pode alterar o PDR clicando e arrastando na janela. Isso, ele está ensinando aqui como usar. Você clica e altera. A calibração do PDR é em milissegundos. É uma indicação aproximada da duração dos transientes abaixo do qual o tempo de liberação é encurtado, certo? Então, basicamente é um release do release. Esse aqui, ó, EQMod, ele tem a ver com essa função aqui, que praticamente não é um equalizador. Isso aqui, ele mais se assemelha a um filtro do que necessariamente a um equalizador. Essa função aqui, ó, porque normalmente a função de sidechain, você vai utilizar ela quando a função de sidechain aqui estiver ativada. Normalmente o sidechain da Waves, ele vem aqui no próprio plugin. Nesse caso não, ele está aqui dentro. Então você, por exemplo, não vai conseguir, eu quero que ele faça um sidechain em relação, por exemplo, ao kick, né? Você tem um baixo e quer que o baixo faça o plugin atue como sidechain em relação ao kick. Nesse plugin aqui não dá para fazer, certo? Você vai ter um sidechain dentro do próprio plugin mesmo, e é isso. Então aqui, ó, nesse modo que está aqui, o Windband,
ele opera como um compressor de banda larga convencional. Aqui, ó, no sidechain, pode ver que aparece aqui, ó, essas linhazinhas aqui. No modo sidechain, o sinal de áudio é usado para controlar a dinâmica que passa pelos filtros no equalizador do módulo para fazer a dinâmica e responder apenas a uma banda de frequência definida de áudio. Ou seja, o sidechain só vai operar aqui dentro das frequências que você determinar, ó, aqui dentro. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse lá soando um som, ele apenas estaria usando as frequências referente a esse espaço aqui, ó, certo? Aqui no split, no modo split, o sinal de áudio de sidechain é filtrado, mas o sinal principal também é dividido em duas bandas complementares. Banda ativa, cuja resposta de frequência é mostrada em vermelho pelo gráfico, é aqui, ó, aqui é essa banda aqui, e a banda passiva, mostrada pelo azul, que é essa aqui. Apenas a banda ativa está sujeita ao compressor. A banda passiva não é processada dinamicamente, em qualquer maneira, certo? Então aqui nós vamos ter nesta função aqui, uma das bandas é processada e a outra não. E o mesmo vale aqui para o gate. Já aqui na parte do gate, vamos dar uma olhadinha no gate. Você tem dois modelos aqui, o expander e o gate. Eu acho que são funções relativas a dB. O manual não deixa muito claro para que serve. O flow aqui, ó, veja bem, ele serve basicamente como se fosse como vou explicar, um redutor de volume, como se fosse um fade out. Aqui, ó, nessa função você vai determinar em quantos decibéis o gate vai abrir. Lembrando que o gate ele é oposto do compressor. Então o que acontece? Enquanto o compressor está fechando para reduzir volume, o gate ele fecha quando tem volumes muito baixos. O compressor opera quando tem um volume muito alto, ou seja, quando os decibéis estão em cima, e o gate ele funciona quando os decibéis estão embaixo. Ou seja, quando você grava, por exemplo, uma bateria acústica, né? Então vai vazar lá para a caixa bumbo, vai prato e etc. Então o gate ele vai ajudar, por exemplo, na hora que o produtor ele for tratar a caixa, o gate ajuda a reduzir ou atenuar essas frequências que vazam, né? Então, através disso. Então, aqui você determina o quanto ele vai fechar. Aqui o ataque, da mesma forma do compressor, ele vai determinar a velocidade de ação, né, do gate. O release, da mesma forma, quanto tempo ele vai levar para decair, ou seja, o release aqui também, mais ou menos funciona como o flow aqui, como se fosse um fade out. E o road aqui é o seguinte, você, por exemplo, tem essa distância aqui, ó. O road, ele vai determinar a distância no qual o gate vai ficar aberto, deixando as frequências passar. Então aqui, por exemplo, se você determina um road daqui até aqui, ele vai ficar aberto aqui. Então, aqui, se você diminui, você vai ter daqui até aqui, por exemplo. Então, basicamente é isso. No monitor, nós temos aqui essas três funções. Como todo mundo sabe, o monitor serve para você ouvir, ter a referência, como se fossem suas caixas. Aqui você vai ter o áudio com os processamentos. Aqui, quando estiver no sidechain, você vai ouvir só a parte aqui do sidechain que está sendo processada. E no passivo, lembra que a gente falou agora que tem uma linha que ela fica passiva e outra não dentro da função split. Então aqui você só vai ouvir a linha passiva. Então vamos aqui explicar um pouquinho dessa parte aqui. Aqui você tem como, entre aspas, um equalizador / filtro. Então aqui vocês têm os modelos dos cortes, certo? Aqui você vai ter como controlar a frequência, né? Você pode controlar por aqui também. E subindo aqui você controla o kill, assim como você pode controlar aqui também se preferir. E aqui esse look ahead aqui, não sei se é assim que fala, ou em inglês, né? Ou em inglês que falta. Ele faz o quê? Isso aqui é um processamento antecipado e ele vai evitar o corte prematuro dos transientes, minimizando assim
as distorção e a ultrapassagem transitória de sinais comprimidos. Então, ele permite o uso de tempos com ataques mais longos, sabe? Então, ele evita a distorção e os cortes bruscos, assim, sabe? Que podem ocorrer durante o momento que você faz o processamento. Às vezes, dependendo do problema que você esteja tentando corrigir, né? Porque normalmente, assim, quando você está usando um gate, você está tentando reduzir o ruído e vamos encarar isso como um problema. Então, isso aqui vai dar aquela maciada para não ficar aquele corte feio, sabe? Aquela coisa descarada que isso foi corrigido. Então, basicamente é isso, certo? Por último, aqui nós temos o output, que é a saída do plugin, né? Que quase todo plugin tem. E eu acredito que seja isso. Esse compressor é muito legal para quem quer fazer processamento de periféricos, né? Da bateria, que quer lá dar aquela limpada no prato, na caixa, etc, sabe? Então, principalmente as pessoas que gravam bateria acústica, que eu imagino que deve ser o maior problema possível, certo? Então, acho que é isso. Tem dúvidas? Deixa aí nos comentários e um abraço e até o próximo vídeo.